Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, hoje e eternamente. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por insistir nas nossas famílias, Senhor. Obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar. Obrigado pelos nossos filhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem resgatado o propósito da família, Senhor, no coração de cada um de nós, Pai. E esse propósito, Pai, tem aflorado, tem despertado, Senhor, outras famílias, e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Toda honra e toda glória, Pai, seja dada a Ti e somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Que o Senhor Deus continue abençoando, prosperando, despertando a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Estão todos bem? Espero que esteja tudo em paz na sua casa. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E como todos os nossos devocionais, eu quero fazer a pergunta, ou melhor, a reflexão. Como vai a sua família? Nesse pouco tempo que nós estamos juntos, você já percebeu alguma mudança? Você já percebeu alguma diferença no seu relacionamento com seu marido, no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, aonde quer que você vá? Você já percebeu, já fez essa análise dentro da sua casa, do seu lar? Como vai a sua família? Que essa pergunta seja uma reflexão colocada no seu coração, amém? E hoje eu quero falar algo que às vezes nos falta muito. Nos falta tanto o entendimento como a prática disso. Eu quero falar um pouco sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele é a base de tudo dentro de uma casa, dentro de uma família estruturada, dentro de um relacionamento, dentro de um matrimônio. O amor de Deus é algo que nos alinha com o propósito dele. Tito 2, de 3 a 5, diz assim: quanto às mulheres mais velhas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras no bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aleluia. O que estava acontecendo para Paulo dar essas instruções específicas? O que estava acontecendo? O que Paulo estava observando? O que foi que chegou para Paulo para que ele desse essa instrução? O que foi que chamou a atenção de Paulo naquele tempo para que ele falasse essas palavras? Para que o Espírito Santo de Deus o inspirasse a falar essas palavras? O que é que estava acontecendo com as jovens, com as mulheres naquele tempo? Para que ele especificamente colocasse cada palavra muito bem clara. Sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras. Será que havia mulheres que não estavam sérias naquele tempo? Será que havia mulheres que estavam sendo caluniadoras?
que estavam usando a sua boca para mentir, para falar mal, para difamar o outro? Não escravizada a muito vinho. Será que tinha mulheres que estavam escravizadas à bebida naquele tempo? Para que essas palavras fossem ditas? Sejam mestras no bem. Será que tinham mulheres que eram mestras, mas não em fazer o bem e em fazer o mal? O que será que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento, para que o Espírito Santo de Deus instruísse Paulo a falar essas palavras? O ensino não deve ser estreito. Ensinar a ser uma boa mulher, desde a santidade, a educação dos filhos, trará muitos benefícios na vida de um lar. É impossível ser boa em qualquer coisa se antes não entendermos o amor e o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós podemos ser bons em muitas coisas, mas se a gente não entende o propósito, se a gente não entende o amor de Deus, se a gente não entende a missão que nós temos, muito pouco provável nós teremos sucesso. Paulo não está afirmando que há um molde único de mulher piedosa, a mulher que fica em casa. Paulo está combatendo o estilo de vida ocioso e fútil de algumas jovens encontradas em Éfeso. O que de fato é que a mulher que aceita com amor ser esposa e mãe deve ser submissa ao marido e educar os filhos e não negligenciá-los. Talvez naquela época estava se observando muitas mulheres negligenciando o seu papel como mãe, como mulher, como esposa dentro de um lar. A igreja de hoje precisa com urgência de mulheres que se dediquem tanto ao estudo quanto ao ensino da palavra de Deus, para que sejam capacitadas pela própria palavra a ensinar as mais jovens a viver de forma que glorifiquem a Deus. Então, a palavra de Deus é ela que vai instruir, ela que vai ensinar, ela que vai direcionar nós mulheres, para que nós possamos direcionar da forma correta outras mulheres que virão. Mas como? Antes de ensinar sobre como ser, o que fazer, como fazer, nós precisamos aprender sobre aquele que verdadeiramente é. Qualquer ensino sobre viver de acordo com a palavra de Deus, sem antes ensinar sobre o Deus da palavra, é inútil. Qualquer mulher que não é ensinada sobre o Senhor antes de ser ensinada sobre comportamentos, casamento e filhos, está sendo ensinada a ser idólatra. Amar ser dona de casa sem antes amar o Senhor, o dono da casa, é idolatria. Amar o marido sem que tenha antes nutrido um amor por Cristo, o verdadeiro noivo, é idolatria. Amar aos filhos, mas não conhecer o amor verdadeiro, criador deles, é idolatria. Ser bondosa apenas porque é conveniente e aceitável, é idolatria. Qualquer outra razão, senão o amor pelo Senhor, que nos leva a praticar qualquer boa obra, é idolatria. Nós mulheres precisamos sim sermos ensinadas e ensinar sobre se submeter ao marido, sobre educar os filhos, sobre cuidar da casa e ter bons testemunhos. As pessoas vão olhar para nós e vão ver o nosso comportamento. Como que nós nos comportamos diante das pessoas vai ser um reflexo de como nós somos dentro de casa. Mas muito mais urgente, nós precisamos desesperadamente aprender a amar ao Senhor. Você já parou para analisar e já se perguntou: eu amo verdadeiramente o Senhor? Eu amo a palavra dele? Porque se houver algo que a palavra dele está dizendo e eu não cumpro, isso não é amor. É qualquer outra coisa, menos amor. Porque quem ama, como a gente vai ver, cuida, quem ama, protege. A gente está cuidando da palavra do Senhor, da palavra que tem chego a nós como ensinamento. Nós estamos cuidando das palavras que estão sendo ensinadas, que estão sendo ministradas dentro do nosso coração. Nós estamos cuidando
para que ela não seja roubada pelo inimigo dentro do nosso coração? A forma de viver segundo a vontade de Deus é conhecendo a palavra de Deus e assim o Deus da palavra. A mulher só é capaz de não ser caluniadora, dada ao vinho, mestra no bem, boa esposa, mãe e dona de casa, se tiver o coração inclinado ao Senhor, e então, pelo poder do Espírito Santo, ser capacitada a viver para a glória de Deus. Nós vamos encontrar na nossa caminhada, nós mulheres cristãs, mulheres que não conhecem esse amor, que não conhecem esse Deus, e nós vamos precisar ensiná-las. Como é que nós vamos ensinar uma mulher que não sabe o que é ter um amor, um relacionamento com Deus? Nós precisamos ampliar, nós precisamos aumentar esse amor que nós temos pelo Senhor, pela palavra dele, para que nós possamos ser capacitadas a ensinar as que vierem. Nós mulheres não só podemos, como devemos ensinar as outras, mas para ensinar é preciso aprender. Aprender do Senhor, a como amá-lo e amar e obedecer a sua palavra e estar capacitada para ensinar outras mulheres a amá-lo e a obedecê-lo. Mulheres boas mães, boas esposas, não porque são obrigadas para mostrar para outras pessoas, mas porque amam profundamente aquele que as criou para assim serem. Então, muitas vezes, nós vivemos de aparência. Aqui nós estamos tudo bem, tudo tranquilo, mas e dentro do nosso coração? Será que verdadeiramente nós nutrimos esse amor em cuidar da casa, em cuidar do marido, em cuidar dos filhos, em organizar as confusões que vão trazendo dia após dia, com tanta coisa, criança, escola, trabalho? Será que verdadeiramente dentro das nossas casas nós estamos exercendo esse amor? O propósito, conclui o apóstolo, é que a palavra de Deus não seja difamada. No versículo, que a gente leu, termina falando para que a palavra de Deus não seja difamada. A mulher, ela precisa, ela tem um padrão a ser seguido para que a palavra de Deus não seja difamada. A honrar é um mérito, e o mérito não tem a ver com nós. A honra e o mérito não tem a ver com nós. A glória não é nossa. Ser fielmente ao que Deus nos chama para ser e para que a sua palavra não seja difamada. O nosso comportamento deve refletir no exemplo de Cristo. O amor de Deus é algo impossível de ser compreendido em toda a sua plenitude. A Bíblia relata que o próprio Deus é amor. Na verdade, por mais que apresentemos possíveis definições sobre o que é o amor de Deus, apenas aqueles que experimentam e que entendem, mesmo que de forma limitada, o que realmente ele é. O amor é um dos atributos de Deus. É importante entender que quando falamos de atributos, não estamos nos referindo a algum tipo de qualidade que possa ser acrescentada ao ser de Deus. Ao contrário disso, os atributos de Deus são aquelas características que descrevem a própria pessoa de Deus. Portanto, é impossível separar o ser de Deus de seus atributos. Não é algo que a gente acrescenta, ele é. E justamente por isso que o apóstolo João descreve dizendo que Deus é amor. João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aleluia. Logo, o amor de Deus é parte integrada de seu caráter. E por isso que ela é insondável, incomparável, eterno, infinito, imutável, soberano e incondicional. Jeremias 31:3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo:
Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Aleluia. Jeremias 31, 34 diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Oséias 11:8 diz assim: como te deixarei, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admã? Como te fazer-te um Zeboim? Meu coração está convicto dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para se refletir ao amor de Deus, no Novo Testamento, utiliza no grego o termo ágape. Esse termo indica um tipo de amor tão profundo que cuida, que zela, que corrige e não se baseia em pré-condições. Isso significa que não há nada que possamos fazer para aumentar o amor de Deus para conosco, porque a fonte desse amor está no próprio Deus e não em nós. O amor de Deus está derramado amplamente em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse amor é tão forte que o apóstolo Paulo diz que nada poderá separar os rendimentos do amor de Deus. Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Gênesis 2:26 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O amor de Deus ele é tão profundo que ele nos formou à sua imagem e semelhança. Ele nos ama profundamente e perfeitamente. Em seu amor, ele criou um plano de redenção e facilidade para colocar ao nosso alcance todas as oportunidades e alegrias que desejamos receber, segundo o propósito dele, inclusive tudo o que ele tem e tudo o que ele é. Deus está disponível. Deus está disponível a todo aquele que quiser, a todo aquele que crê, a todo aquele que pedir. O amor de Deus não justifica o pecado, mas oferece perdão e redenção. O amor de Deus envolve todas as pessoas e por esse motivo que ele é incondicional. E em nossa mente podem dar a esse pensamento o significado de que as bênçãos de Deus são incondicionais, não são? A gente ainda faz acepção de pessoas, Deus não. O amor dele é tão grande, é tão generoso, é tão eterno, infinito, que ele não faz a qualquer um. Algumas pessoas costumam dizer: Deus me ama do jeito que eu sou. Isso certamente é uma verdade. Contudo, nós não conseguimos entrar em seu reino do jeito que estamos. Deus verdadeiramente nos ama. Mas Deus não quer que nós fiquemos do jeito que nós estamos. Ele quer que a gente evolua, Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente tenha a total liberdade ao reino dele. E para isso nós precisamos instalar, nós precisamos enraizar o amor dele dentro de nós. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. O amor de Deus é tão infinito que ele não se esquece de nós. Por mais que em alguns momentos da nossa vida a gente possa estar lá no fundo do poço, como a gente costuma dizer,
sem uma sombra de luz. O Senhor nos ama mesmo assim. Nós podemos fazer o que for. O Senhor nos ama, mas Ele não quer que nós permanecemos assim. Ele quer que a gente traga o nosso coração para Ele e mostre: Senhor, eu sou assim, eu errei, eu fiz isso, eu estou aqui, pelo amor dEle por nós. Esse versículo revela algo muito profundo sobre o amor de Deus. Seu amor é maior do que o amor de uma mãe por um filho. Maior do que o amor de uma mãe por um filho. Nós, mãe, costumamos dizer que a gente vira uma leoa, né? Quando algo acontece com o nosso filho, que a gente é capaz de tudo. Isso não chega nem perto do amor que Deus tem por nós. Enquanto o amor humano, por mais forte que seja, ainda é falível, mas o amor de Deus é eterno e imutável. 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Então, que o amor de Deus hoje possa encher, preencher, transbordar a sua casa em nome de Jesus. Que o seu amor pelo Senhor possa ser restabelecido, possa ser organizado em nome de Jesus, possa ser alinhado e assim possa crescer cada vez mais o seu amor pelo seu cônjuge, o seu amor pelos seus filhos, o seu amor pela palavra de Deus, porque sem o amor nós não vamos conseguir fazer muita coisa, amém? Que esse amor que transborda do Senhor possa chegar até a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Não há